Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre a coletiva de imprensa do UFC 315 que acabou de terminar. Eu anotei vários pontos aqui, vou falando eles, vou seguir na ordem do que aconteceu na coletiva e você pode comentar aqui embaixo também se você assistiu a sua opinião. E claro, antes de começar também, só confere se você está inscrito no canal, se não tiver, se inscreve aí, né? E deixa o like. Aliás, mais dois avisos rápidos, se você não tem conta lá na Stake, a parceira oficial de apostas do UFC, você pode fazer suas fezinhas nas lutas e tal, o melhor lugar que você pode usar, legalizado no Brasil, o link tá aqui no comentário fixado. E se você quiser receber os palpites, né, do grupo VIP, analisado por lutadores profissionais e tal, para você pegar ali os palpites certinho e seguir, o link também tá aqui no comentário fixado. Abre o site aí, dá uma olhada que é bem interessante. Vamos lá. Começando na ordem, tá? O Dana White meio que confirmou que a luta principal desse UFC, Belal Muhammad e Jack Della Maddalena, influencia na próxima luta do Topuria, porque o jornalista ali perguntou, né? O Topuria meio que disse que a luta dele ser contra o Makhachev ou Charles depende dessa luta do Belal Muhammad, é isso mesmo? Tal, tentou tirar a informação, já que a gente não tem certeza de nada, né? E o Dana White disse que é uma informação meio que precisa, tá dando a entender que realmente é isso, tá? Então, se o Belal Muhammad vencer, o Makhachev não deve subir, né? Ele deve continuar lá embaixo, aí talvez o Topuria lute com ele. Agora, se o Belal Muhammad perder, lembrando que ele é favorito, né? Mas se ele perder, é capaz que o Makhachev suba para tentar ser duplo campeão, e aí a gente tenha provavelmente um Charles e Topuria valendo um cinturão, tá? Então, deve ser mais ou menos por esse caminho aí. Seguindo, a gente teve a Manon Fiorot respondendo pergunta ali, dizendo que ela é maior e mais forte que a Valentina Shevchenko, que os números não mentem, enquanto a Valentina acabou dizendo que os estilos das duas são completamente diferentes, que teve muita gente falando que era parecido, não sei o quê. Ela falou, não, nossos estilos são completamente diferentes. Ela disse que ela é mais completa, né, uma artista marcial completa, e falou que elas não têm similaridade alguma, além da base de canhota e a cor do cabelo, tá? Então, gostei aí da resposta, né, da declaração da Valentina Shevchenko. Depois a gente teve ali a Natália Silva respondendo, falando uma vez só, né, e ela acabou simplesmente falando aquele padrãozinho, né, a declaração básica, falando que ela espera sim que uma vitória contra a Alexa seja a oportunidade dela chegar ao título. A pergunta também foi a ver com isso, então a Natália meio que respondeu o padrão, que é o que tinha para responder ali também, né, então uma participação muito curta, como eu disse, para mim, a coletiva inteira foi muito rápida, né, a Alexa Grasso também só falou uma vez, que foi logo em seguida. Ela também disse que tá muito feliz, que o pessoal vai gostar da luta e que a luta vai ser uma luta ali explosiva e tal. Eu realmente acho que deve ser uma luta boa, como eu já falei no vídeo pré-evento, mas é isso, tá? Natália Silva e Alexa Grasso só falaram isso na coletiva inteira, a coletiva bem rápida mesmo, na minha opinião, né? Depois a gente teve o Aldo dizendo que ele tá realmente muito empolgado, que a última luta dele foi horrível, né, por conta do Mário Bautista, e ele falou que ele vai dar tudo de si e mostrar o que ele sabe fazer de melhor, que é entrar ali e trocar porrada, né? Então, uma declaração padrão também, nada demais. O adversário dele, o Zahabi, diz também que está preparado para enfrentar o melhor Aldo possível e que ele está muito feliz de lutar ali em casa e tal. Também uma declaração normal aí, enfim, não tem nem muito o que comentar. Na próxima, o Benoit Saint-Denis, né, e o Kyle Prepolec, eles acabaram falando ali, né, os dois, que a luta vai ser uma guerra, que eles estão prontos para dar um show. Também aquela declaração meio que padrão. A gente sabe que o Benoit Saint-Denis gosta de ser agressivo, de realmente entregar uma luta legal, e é meio que isso que ele se propôs ali pela declaração dele, e espero que isso aconteça, porque se isso acontecer e o Prepolec realmente for para uma guerra, como ele disse que vai, né, a gente vai ter aí provavelmente uma luta muito boa, tá? Depois, de novo, jogaram pergunta pro Dana White, né, o Dana White confirmou que realmente o Ian Gary é o reserva pra luta e tal, mas o cara que fez a pergunta perguntou, né, ele é o reserva? Aí ele pegou e falou, mas então isso quer dizer que ele é o próximo pelo cinturão? Tentou tirar uma informação do Dana White ali. O Dana White falou, não, ele é o reserva, mas a gente vai ver o que vai acontecer para saber se é o próximo pelo cinturão ou não, tá? Então, não deu uma certeza. Na outra pergunta, ele até que deu uma respostinha, aqui ele não quis dar a dica não, né? Então, a gente não sabe aí, às vezes nem ele sabe mesmo, né? Depois, o adversário do Aldo, ele disse que pretende fazer a luta em pé e fazer uma guerra realmente em pé e tal. Ele falou mais de uma vez o Aldo também, né? Aí o Aldo também disse, né, que para ele é só mais uma guerra, né? Porque como o adversário dele falou de guerra, fazer uma guerra na trocação e tal, o Aldo falou, essa é só mais uma guerra para mim, já fiz várias guerras e eu tô pronto para entrar lá, andar para frente o tempo todo e nocautear. Então o Aldo falando pouco, mas na minha opinião, falando bem, né? Falando daquele jeito que a galera quer ver, porque
ele não precisa falar muito, ele é o Aldo, todo mundo conhece, um dos maiores da história, e todo mundo quer ver a trocação dele, quer ver ele agressivo, então não quer ver um cara que vai amarrar. Então quando o Aldo pega e tem um cara que tá falando que vai trocar e ele fala, não, eu vou entrar lá, vou andar pra frente o tempo todo, vou buscar um nocaute, isso realmente faz a galera ficar mais animada ainda, né, pra luta dele, porque todo mundo quer ver o Aldo brilhando no que ele sabe fazer, né, que é trocar porrada, né, ficar sendo amarrado na grade. Depois a gente teve aí o Jack Della Maddalena, que ele teria dito ali, né, em uma outra entrevista, aí os caras que estão fazendo a pergunta puxaram o assunto, de que ele salvaria a divisão meio-médio do Belal Muhammad, que é um cara conhecido por fazer a luta mais chata, ganhar na decisão. E aí o Belal Muhammad respondeu essa pergunta do jornalista, dizendo que quem tem que ser salvo é ele, Jack Della Maddalena, e pelo árbitro no sábado. Tá? Então, tá prometendo aí que vai ganhar sem ser na decisão, né? O que seria algo que pelo menos chamaria atenção, já que não é o costume dele, né? A gente sabe disso. Mas espero pelo menos que ou ele faça isso ou que o Jack Della Maddalena faça isso, né? Porque a gente não quer uma luta indo pra decisão em 25 minutos de nada, né? Depois o Jack Della Maddalena, né? Ele disse que o Belal Muhammad nunca quebrou ninguém, né? Quebrar no sentido de, porra, chegar lá e passar a carreta, nocautear, finalizar. Ele já fez isso, né? Mas é bem pouco, né? Realmente, Belal Muhammad não é o cara dos mais empolgantes, tá? Depois, continuando, Belal Muhammad de novo, né? Luta principal, então eles falaram mais, né? Ele disse que o recado dele pra divisão, porque a pergunta foi essa, né? Qual o recado pra divisão? Papapá, aquelas perguntas genéricas besta, né? Aí ele disse que o recado dele pra divisão é que ele quer se manter ativo depois de vencer o Jack Della Maddalena, claro, e bater no próximo que aparecer. Não deu nome, não falou nada demais, respostinha padrão ali. Depois perguntaram de novo pro Dana White respondeu mais perguntas que os lutadores, né? Pra vocês verem como o pessoal tá empolgado com o card, né? Tá tudo perguntando de outras lutas, outros eventos, né? O que eu critiquei no último vídeo falando de coletiva é a mesma coisa aqui. Os caras perguntam de tudo, menos das próprias lutas ali, né? A falta de interesse, né? Enfim, meio bizarro. Aí perguntaram pro Dana White quando que o UFC volta ali pro Canadá. E aí ele respondeu, falou, pô, mas a gente nem saiu ainda, a gente nem foi embora ainda. Aí o cara, né, meio que ficou ali esperando a resposta, o Dana White falou, vamos ver o que acontece no sábado. E, pô, o Dana White não tem o que responder, né? Puta pergunta idiota, né? Pô, quando você volta? Cara, o evento nem aconteceu, ele nem sabe se vai ser um sucesso, se vai vender, se a torcida ali vai dar show ou não. E, tipo, uma pergunta meio besta, né? Mas sempre tem essas, né? Não adianta. Aí, pro final agora, o Jack Della Maddalena na encarada, tá? Aqui já não é mais declaração, porque as declarações, as respostas foram essas, tá? Isso aqui basicamente foi a coletiva inteira, isso que eu falei aqui, pra vocês verem como foi curta e genérica, né? Aí na hora da encarada, as encaradas normais também, nada demais, tirando Belal Muhammad e Jack Della Maddalena, porque o Jack Della Maddalena esticou o braço ali e tal, né? E aí o Belal Muhammad se incomodou, porque o cara tava quase com a mão na cara dele, deu um tapa no braço dele, os caras separaram, Dana White entrou ali, então foi uma encarada um pouquinho mais tensa ali, um pouquinho de alguma coisa, de um temperinho, né? Mas, cara, o último vídeo que eu fiz de coletiva, vocês falaram que, pô, talvez eu estivesse pegando no pé, enchendo o saco, porque eu fiz algumas críticas ali e tal. Mas, cara, puta que Parovski, eu acho que essa aqui foi pior, sinceramente. Parece que teve menos conteúdo, foi mais rápida, como eu falei, a minha impressão. Nas encaradas também, nada demais ali também, ninguém tentou fazer muita coisa. No geral, perguntas genéricas, a galera não se esforçou muito para vender. Por incrível que pareça, o Belal Muhammad, que é um dos caras mais assim, que ninguém quer assistir, foi um dos caras que mais tentou realmente falar alguma coisa diferente, fazer uma gracinha, dar uma provocada, né? Ele tentou ali realmente apelar para uma rivalidade, enfim, ele tentou vender a luta, e o resto ali foi o que eu falei, né? Resposta padrão, né? O Aldo ele já vende sozinho, né? Mas até que foi bem numa declaração ou outra, né? Dando uma empolgada que ele vai trocar porrada dessa vez e tal. Mas de resto, Manon Fiorot e Valentina, como eu disse, Valentina respondeu bem ali e tal, mas também, né? Não vendeu tanto assim, não apela, ela não apela muito, né? A Fiorot também, né? Mostrou uma certa rivalidadezinha e tal, mas enfim, pra mim, uma coletiva, né, água com açúcar, assim, sabe? Não teve muita coisa. O card já não tá muito bom também, já não vende muito. Então, Belal Muhammad, por incrível que pareça, até tentou vender um pouco aí o card, mas nada demais, tá? Tanto as encaradas quanto o conteúdo da coletiva. Como eu falei, praticamente eu falei tudo aqui que rolou. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês pensam diferente do que eu disse aqui, da minha opinião? Vocês acham que a coletiva foi sensacional? Vocês acham que a encarada foi sensacional? Sei lá. Enfim, comenta a sua opinião aqui. Eu assisti inteira e foi isso que eu achei. Trouxe tudo aqui e é isso. Comente sua opinião aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!